Sleeper Hits, já ouviu falar disso? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns discos que eu tenho aqui na coleção, que na época do seu lançamento foram um fracasso total, que você nem acredita que esses discos depois, meses até anos depois, se tornaram verdadeiros clássicos e ícones do rock mundial. Eu já te adianto, hein, meus amigos, alguns vão te surpreender. Eu sou Anderson e você está em mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido. O primeiro álbum que eu vou mostrar para vocês é do Nirvana, e eu não estou falando do Nevermind, eu estou falando do Bleach, o primeiro álbum deles. Esse álbum aqui ele é considerado mais como um álbum cult, porque esse disco aqui ele só foi notado depois do sucesso massivo do Nevermind. Quando ele foi lançado, meus amigos, o número de venda deles foi extremamente baixo. O Bleach chegou a vender 40 mil cópias no ano do seu lançamento, nem chegou a entrar na lista dos discos mais vendidos dos Estados Unidos. E os fãs e as pessoas que começaram a conhecer o Nirvana por causa do Nevermind foram dar atenção à discografia e descobriram que o Nirvana tinha um disco anterior ao Nevermind. Porém, era um disco que fazia muito sucesso na cena underground, na cena independente. Mas ele não tinha força suficiente para fazer parte do mainstream, por ser um disco sem apelo comercial nenhum. E quem conhece esse álbum sabe que é um álbum difícil de ouvir realmente. Mas ele foi considerado ali um sleeper hit porque ele chegou a fazer sucesso anos depois, mas não por si próprio, né? Mas pela onda do Nevermind. A Geffen Records, né, que tinha um contrato com o Nirvana, relançou esse disco em 1992, que chegou a vender milhões de cópias. E ficou entre os 200 discos mais vendidos na lista da Billboard. Conclusão, o Bleach não foi um sleeper hit por si só, né? Ele precisou de um empurrãozinho aí do Nevermind para ser descoberto e então ganhar a sua própria força e ter o seu próprio espaço e a sua própria consideração. Ele demorou de acontecer, não aconteceu por si só, mas hoje é considerado aí um álbum cultuado, de muito respeito e que ainda vende milhões de cópias mundo afora. Outro disco que muita gente acha que fez sucesso logo de cara, mas é considerado também um sleeper hit, é esse disco aqui, ó, o 10 do Pearl Jam. Esse disco aqui foi lançado no dia 27 de agosto de 1991 e demorou muitos meses para que fizesse sucesso. A banda, ocupadíssima na turnê de lançamento desse disco aqui, só foi perceber o sucesso do disco, na verdade o disco só foi fazer sucesso com a insistência dos clipes que estavam passando na MTV na época. Even Flow, Alive e Jeremy. Quase um ano depois, aproximadamente ali em maio de 1992, o Pearl Jam só tinha vendido 500 mil cópias desse álbum. Só que de repente o álbum, por começar a fazer sucesso ali de boca a boca, por conta dos clipes que estavam passando na MTV, como a gente acabou de comentar, começou a ganhar impulso nas vendas. E quase um ano depois, aproximadamente em maio, setembro de 1992, esse disco tinha alcançado milhares de cópias vendidas no mundo todo. E foi considerado um dos maiores álbuns de venda, né, de estreia de todos os tempos até os dias de hoje. O álbum se tornou um dos mais vendidos da história e alcançou em 1992, agosto de 1992, um ano depois, 13 milhões de cópias vendidas mundo afora. O Ten é um exemplo clássico de um sleeper hit, né? Um disco que demora de começar a ser vendido, um disco que demora de começar a fazer sucesso, mas depois se tornou um sucesso comercial absoluto. Outro disco que eu quero mostrar para vocês aqui é considerado o maior sleeper hit da história do rock. E eu tô falando desse álbum aqui, ó, o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses. O Appetite for Destruction foi lançado em julho de 1987. E ele demorou muitos meses para poder ser notado e ter a atenção das gravadoras, das rádios e da televisão. Por quê? Por ser considerado um álbum extremamente que soava muito diferente da música que estava se tocando na época, também pela fama da banda, por ser considerado uma das bandas mais perigosas do rock do mundo. A gravadora Geffen chegou a considerar o Appetite for Destruction um fracasso de vendas, porque tinha vendido até então 200 mil cópias nos primeiros meses do seu lançamento. Mas ela não desistiu da banda e ela insistiu para que a MTV
lançasse o clipe Welcome to the Jungle em sua programação. O vídeo então chamou a atenção e depois pegou embalo com o sucesso de Sweet Child O' Mine e Paradise City. O álbum atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso somente em 1988, um ano depois. Chegou a vender 18 milhões de cópias só nos Estados Unidos no seu primeiro ano e 30 milhões de cópias em todo o mundo. E é considerado um exemplo de maior sleeper hit da história da música e do rock para um álbum de estreia. Muita gente acha que esse álbum aqui, fez sucesso logo de cara. E vocês vão cair da cadeira que nada disso aconteceu, tá bom? Foi considerado um álbum que, sim, mudou a música ao redor do mundo e inspirou diversas bandas como The Clash, como Sex Pistols, mas nunca foi um álbum de grandes vendas. No ano de seu lançamento, esse álbum aqui vendeu apenas 6 mil cópias, enquanto álbuns de estreia, Sleep Hits que a gente falou aqui, venderam 200 mil, 400 mil, 500 mil, esse aqui vendeu 6 mil cópias e levou mais de 40 anos para alcançar as suas primeiras 500 mil cópias vendidas e seu álbum de ouro. E o mais interessante, né, apesar desse álbum ser considerado um dos maiores álbuns de rock pela revista Rolling Stone, ele sempre foi considerado um fracasso comercial, porque ele nunca vendeu muito quando foi lançado, nem anos depois. Ele sempre vende pouco a pouco, mas é constante. Outros dois discos que eu quero mostrar para vocês aqui, são esses dois aqui, O primeiro álbum do Led Zeppelin e o Toys in the Act do Aerosmith. O Toys in the Act do Aerosmith, lançado em 1975, também foi um disco que demorou a fazer sucesso, tá bom? E só começou a fazer sucesso por conta da música Walk This Way e também pela divulgação dele na estrada e nos shows da turnê de divulgação. Mas levou meses para começar a vender. Depois que pegou no breu, meu amigo, esse disco vendeu milhões de cópias mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e foi o ponto de virada para o Aerosmith. Já o Led Zeppelin, mesmo sendo considerado um super grupo na época, esse primeiro disco deles aqui, o conhecido Led Zeppelin 1, também demorou de fazer sucesso de cara nos seus lançamentos. Mas depois consolidou a banda como uma das bandas mais incríveis do mundo, que levava legiões de fãs para os seus shows e para suas apresentações, e foi responsável por criar uma base sólida e fiel para a banda. Mas esse disco aqui não foi um sucesso de venda já de imediato, e também é considerado aí, surpreendentemente, um dos sleeper hits da história da música. A gente sabe que existem muitos outros sleeper hits que a gente não trouxe aqui para o vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E eu quero deixar que você também indique aqui nos comentários, faça aqui o teu comentário nesse vídeo, dizendo que disco é considerado sleeper hit que a gente não trouxe aqui para o vídeo. Deixa aqui o seu comentário, aproveito para pedir o seu like, a sua inscrição, a sua notificação, porque isso ajuda muito a gente se você gostou. E muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. Semana que vem tem mais. Paz.